A Universidade Católica do Porto inicia amanhã um ciclo de 3 conferências que homenageia Louis Archer, o pai da genética molecular e da bioética em Portugal. Esta quinta-feira é debatido o tema bioética e a Companhia de Jesus, no dia 26, vai a debate à autonomia e no dia 8 de fevereiro discute-se a natureza humana, direitos humanos e direito internacional na era da biotecnologia. Não está na lista de palestras, mas o tema da procriação medicamente assistida tem estado na ordem do dia. A diretora do Instituto de Bioética da Católica refletiu sobre a matéria que é debatida amanhã no Parlamento. À conversa com o jornalista Alexandre Nunes, classifica o tema como uma teia de vulnerabilidades, diz que não é assunto prioritário nas questões da bioética e lembra que há alternativas como a adoção in vitro. Sobre a relação atual entre valores, ética e ciência, Ana Sofia Carvalho diz que a convivência é muito profícua e que a bioética já não é vista como uma espécie de cão de guarda. A bioética hoje e durante muitos anos esteve essencialmente ligada ao domínio clínico, porque era aquele onde os problemas éticos eram mais evidentes, principalmente aqueles ligados ao início da vida e ao fim da vida, mas hoje a bioética constitui-se no seu sentido mais primordial e como aparece proposta pela primeira vez por Potter, no sentido de ser uma ponte entre o interesse do homem e o interesse da ciência, e neste momento a relação da bioética ou da ética médica, se for exatamente num caso clínico, ou com os cientistas ou com os profissionais de saúde, é uma relação muito profícua e a ética hoje é aceita como um capítulo importante de qualquer investigação ou de qualquer situação e perde um bocadinho aquele caráter de cão de guarda que sempre lhe esteve associado. E, portanto, hoje vivemos uma época paradigmática a esse nível, onde realmente a bioética aparece de uma forma muito natural no contexto clínico e no contexto da investigação científica, de ponta, inclusive. A questão dos direitos humanos é muitas vezes chamada a situações, nomeadamente clínicas, médicas. Quais são os temas mais frequentes neste domínio? Os temas mais frequentes, como é óbvio, colocam-se sempre, são aquilo que nós chamamos a bioética das situações persistentes. São aquelas que nunca vão encontrar consensos sociais e, portanto, vão ser sempre alvo de debate e que estão essencialmente relacionadas com o início da vida e com o fim da vida, ou seja, quando é que começa o respeito pela vida humana nascente e quando é que acaba o respeito pela vida humana que padece e que está moribunda. Existem hoje outras situações que mudaram completamente o modo de fazer bioética hoje, que são situações que podemos chamar de emergentes, como a clonagem, a investigação em células estaminais, a nanotecnologia, que são questões que ainda estão encerradas no âmbito científico, portanto que ainda não passaram, ainda não são utilizadas no ser humano, mas que realmente já são alvo de discussão na bioética e discutimos essas questões com os cientistas e procuramos soluções que no fundo interessem a ciência, mas que dignifiquem e aumentem a dignidade do ser humano e, portanto, e que não colidam com essa própria dignidade. Uma questão que tem sido amplamente discutida nos últimos tempos e que inclusive amanhã vai a debate no Parlamento em forma de proposta de lei, a procriação medicamente assistida e muito se tem falado por causa da maternidade de substituição, as chamadas barrigas de aluguer. Que interesses é que acha que estão aqui em conflito e como é que isto se resolve? A procriação medicamente assistida é sempre uma teia enorme de vulnerabilidades. Quer dizer, por um lado temos um casal que quer muito ter um filho e os casais que recorrem à procriação medicamente assistida querem realmente muito ter um filho. Temos o filho que vai nascer através das técnicas. Temos os embriões que muitas vezes são criopreservados porque sobram e ficam criopreservados e perdem o projeto parental, ou seja, perdem o projeto de serem filhos de alguém. E no caso das barrigas de aluguer, temos outra questão ainda mais vulnerável, que é estamos a introduzir um outro elemento nesta teia de vulnerabilidades. E claro que as coisas se complicam. E neste caso das barrigas de aluguer, realmente é um assunto de extrema complexidade, e de extrema complexidade não só ética como psicológica, porque realmente qualquer pessoa que foi mãe e passou uma gravidez
não consegue deixar de pensar o que é que esta relação e o que é que esta íntima relação significa, e portanto isso tem um encaixe psicológico que não é despiciando e que é importante refletir, e que é um debate que está a começar, e é importante que ele chegue aos mais diversos setores da sociedade, porque é uma questão que socialmente é da maior relevância, como é óbvio. E enquanto dirigente do Instituto de Bioética, o que é que acha que deve prevalecer? O que é que tem mais peso neste conflito de interesses vários? Eu acho que há aqui uma questão que não está a ser discutida paralelamente a esta questão da maternidade de substituição, e que a meu ver deve ser discutida, que é a questão da adoção de embriões sedentários, porque existe uma quantidade imensa de embriões sedentários que estão congelados nas diferentes clínicas e nos diferentes hospitais e que perderam o projeto parental. E existe uma situação que já está prevista na lei da procriação medicamente assistida, que é a adoção desses próprios embriões. E essa questão não pode deixar de ser discutida em paralelo com a maternidade de substituição, porque essa situação, e é uma situação muito complexa, porque normalmente os pais biológicos agarram-se muito à questão do património genético e tendem a dificultar o processo de consentimento. Mas é uma questão que permite resolver uma série de problemas éticos e uma série de problemas psicológicos, porque permite ao casal passar uma gravidez, permite assistir-se ao nascimento, permite não ter uma terceira pessoa nesta espiral já de vulnerabilidades, e portanto acho que o debate devia ser feito em paralelo, porque realmente eu acho que se devia tentar incentivar este tipo de adoção, chamada adoção in vitro, porque realmente eu acho que poderia resolver muitas das situações que hoje discutimos de maternidade de substituição e que muitas vezes têm consequências. E portanto, quer dizer, tudo isto são questões que têm que ser discutidas, que têm que ser aprofundadas, que têm que ser debatidas na sociedade, porque é um bocadinho como a questão das diretivas antecipadas de vontade, que também é outro assunto que se está a discutir. Qual é a percentagem da sociedade que se interessa por esta situação? Claro que há pessoas que estão a sofrer nesta situação, mas é uma percentagem tão pequena. Nós vivemos problemas tão graves, problemas éticos tão graves, a nível da comparticipação dos medicamentos, a nível das escolhas em saúde, a nível da participação da ética nas escolhas de quem vai beneficiar de certos tratamentos e quem não vai beneficiar, e muitas vezes são escolhas de vida e de morte, que realmente estas questões devem ser discutidas, mas não devem ser as prioridades da discussão ética hoje em dia. Acha que devia ser visto caso a caso ou deve ser balizado? Tendo em conta que os casos não serão assim tantos, conforme me estava a dizer, como é que se poderia avaliar estas situações? Tem que ser sempre visto de uma forma casuística. Eu não vejo a situação ser possível de outra maneira, não é? Como é óbvio, o impacto não só ético como psicológico de uma irmã oferecer o seu útero para transportar um sobrinho tem consequências e tem uma dimensão diferente de uma mulher que é paga para fazer esse serviço, não é? E, portanto, nós não podemos olhar para estas situações da mesma maneira, porque, como é óbvio, elas têm consequências éticas e psicológicas completamente diferentes. E, portanto, não poderia deixar de ser uma situação casuística, analisada caso a caso e balizada com critérios e com guidelines muito, muito restritivos. Porque, realmente, a procriação medicamente assistida existe para fazer um casal feliz, mas a preocupação máxima é que o fruto dessa procriação medicamente assistida e o filho que vai nascer, seja ele também feliz e tenha uma vida digna e com a maior felicidade possível. Acha que este vai ser um tema abordado nas 3 conferências que estão previstas para os próximos dias no Instituto de Bioética? Não muito. O professor Luís Archer, pela sua simplicidade e pela maneira de estar na vida, gostaria muito mais de ouvir conversas que o interessariam de que ouvir falar sobre ele próprio. E, portanto, a primeira vai ser sobre o professor Archer, o jesuíta.
A segunda será sobre o professor Archer na bioética e a terceira como introdutor da genética molecular em Portugal. Olhando para as 3 palestras que estão agendadas, o que é que espera deste ciclo de conferências? Que contributos é que poderá trazer? Os contributos que poderá trazer são essencialmente os contributos nas 3 grandes áreas, que são 3 grandes áreas importantíssimas para a bioética, que é a teologia, que é a bioética em si e que é a ciência. E, portanto, no fundo é esta interligação que, como eu disse, hoje é cada vez mais profícua e é cada vez mais sedimentada, que este ciclo de conferências também quer homenagear e, portanto, quer também homenagear exatamente este novo paradigma da bioética em que a relação com a ciência, a relação com a teologia e a procura de consensos e a procura de um debate bioético que deve ser sempre feito sem dogmas, porque quem conhecia o Padre Archer conhecia aquela pessoa que estava a ouvir o outro, que tinha opinião muito diferente da dele e que estava sempre a pensar se o outro poderia ter razão. E, portanto, estas conferências são também um bocadinho isto, é a abertura a outras perspectivas e é o marco de que realmente quem faz debate e quem participa nos debates da bioética deve sempre ouvir o outro com a mesma abertura que se ouve e que pensa as suas próprias questões. A primeira conferência é já amanhã, às 2h30 da tarde, no campus da Foz, da Universidade Católica do Porto. Bioética e a Companhia de Jesus é o tema que vai ser abordado por um teólogo da Universidade de Porto Rico.